Gravação iniciada. Tá, então agora vamos seguir a ordem dos processos que faltaram julgar de imposto de renda, o item 38. Houve um erro na confecção da pauta, mas está dentro do tema de TR, mas é imposto de renda. Eu estou abrindo aqui, só um instante. Está na pasta errada. 38, Glória de Fátima. Esse é a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente. No recurso voluntário, a contribuinte argumenta que o imposto deve ser apurado, tomando como base o regime de competência em razão de tratar-se de rendimentos recebidos acumuladamente. Então, de acordo com a decisão de piso, os rendimentos recebidos acumuladamente, cujo fato gerador anterior a 28 de setembro de 2010 são tributados de acordo com o artigo 12 da Lei 7.713, no mês do recebimento, só que eu trago aqui a decisão do STF, né, uma repercussão geral reconhecida, que admitiu a invalidade do artigo 12 da Lei 7.713, de 88, no que tange a sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva. Então, nesse diapasão, constata-se a inadequação da metodologia de cálculo utilizada pela fiscalização para os rendimentos provenientes da ação judicial. Dessa forma, a incidência do imposto deve levar em consideração o regime de competência de acordo com o que restou consolidado no âmbito da Suprema Corte, que é de aplicação obrigatória, e dessa forma eu conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para que os rendimentos recebidos acumuladamente sejam tributados com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos, observando a renda oferida mês a mês pelo contribuinte regime competente. Cléberson. Acompanho o voto da relatora. Aí. Acompanho. Rodrigo falou? Falou, acompanho. Então, por unanimidade, regime de competência. Dá provimento, né? O 42, né, André? Iberê. 42, Iberê. Imposto de renda, referente ao ano calendário 2006, de acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, o contribuinte deduziu indevidamente a título de despesas médicas o valor de 221.289, que foram glosados por falta de comprovação. TRJ considerou procedente em parte a impugnação apresentada, aceita nas despesas com plano de saúde da sua esposa, recurso voluntário, instruído com os documentos de folha 69 a 72, se insurge contra a manutenção das glosas das despesas com as empresas Fisiovitalis, Fisioterapeutas Limitada e Nutrivida Limitada. Assevera que, através do diagnóstico apresentado pela Nutrivida, resta comprovado que as despesas médicas realizadas com a Fisiovitalis e Nutrivida são relativas à doença de sua esposa, portadora de esclerose lateral amiotrófica, doença neurológica crônica, degenerativa, com quadro irreversível, e que, em razão disso, pleiteia o restabelecimento da despesa realizada com a Fisiovitalis. Com relação à Nutrivida, informa que a única despesa não ressarcida pela Sul América foi a da nota fiscal 5427, conforme demonstrativo da Sul América juntada aos autos, razão pela qual pede também que seja restabelecida. Mérito. Contribuinte se insurge contra a decisão recorrida, apenas com relação à despesa da Fisiovitalis,
no valor de 5.804,62, e a despesa com a Nutrivida, no valor de 4.992,30, que alega não ter sido ressarcida pela Sul América. Quanto à Fisiovitalis, a decisão de piso afirma que, analisando o processo, observa-se que o contribuinte acosta declaração da Fisiovitalis, fisioterapeutas, no valor de 5.804, informando que se trata de locação de BIPAP, acessórios e máscaras para suporte respiratório domiciliar, no ano de 2006. Entretanto, não se observa na declaração quem foi o beneficiário do tratamento, bem como nos autos não se encontram quaisquer indícios de quem foi o beneficiário, nem quaisquer indicações médicas a respeito de doença. Assim, resta recusar tal pretensão em face da não comprovação do beneficiário do tratamento, conforme exige o inciso 2, parágrafo 1º do artigo 80 do RI. O recorrente assevera que, pelo diagnóstico apresentado pela Nutritiva, não restam dúvidas de que as despesas realizadas pelo recorrente com a Fisiovitalis e Nutritiva são relativas à doença da cônjuge, senhora Celina Maria Ferreira de Souza, traz aos autos expediente da Nutritiva enviado ao auditor fiscal, em atendimento ao termo de intimação, no qual se esclarece a doença da senhora Celina, razão por que pleiteia pelo restabelecimento da despesa realizada com a Fisiovitalis. Com efeito, o recorrente anexo aos autos, a folha 69, a resposta ao termo de intimação, no qual a Nutritiva esclarece que é uma empresa cuja atividade econômica principal é a prestação de atividades profissionais na área de saúde e que, na modalidade de atenção domiciliar home care, atendeu desde 5/6/2004, em regime de internamento domiciliar, a beneficiária Celina Maria Ferreira de Souza, portadora de esclerose lateral amiotrófica, doença neurológica crônica degenerativa, com quadro irreversível grave, comprometimento motor, restritivo ao leito, traqueostomizada e uso de ventilação mecânica invasiva, com suplementação de oxigênio por comprometimento da musculatura respiratória, totalmente dependente de uso de terceiros de auxílio, em dieta enteral exclusiva, com gastrostomia, necessitando de vigilância contínua de enfermagem, supervisão médica, acompanhamento nutricional, fisioterapia respiratória diária. Dessa forma, diante do conjunto probatório adunado aos autos, que comprovam o tratamento realizado em sua esposa no ano de 2006, e da descrição da doença, conforme descrito no documento adunado da folha 69, entendo que restou comprovado que a despesa com a Fisiovitalis é relativa ao tratamento médico da sua esposa no período indicado, razão pela qual deve ser restabelecida a dedução efetivada. Com relação aos ressarcimentos efetuados pela Sul América, esclarece o recorrente que a única despesa da Nutritiva não ressarcida foi a da nota fiscal 5427, no valor de 4.992, juntando, para tanto, o demonstrativo de reembolso da Sul América. Ocorre que o demonstrativo adunado aos autos, com recurso voluntário, e os demais documentos já anexados não comprovam de forma clara e precisa que o valor relativo à nota fiscal não teria sido ressarcido pelo plano de saúde. Assim, nesse ponto, deve ser mantida a glosa. Então, ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para restabelecer a dedução com a despesa médica da Fisiovitalis no valor de 5.804,62. Cleberson. Aqui, entender aqui, essa empresa Fisiovitalis, o que ela, qual que é a despesa, doutora Andréia? É fisioterapia? Pelo que eu entendi, é acessório e máscara de suporte respiratório domiciliar, é locação de equipamento, não é? É isso que tinha sido dito pela DRJ, mas a doutora Andréia trouxe um outro entendimento aqui? Não, eu falei que era referente
Quando a fisiovitalidade fisioterapeuta, a decisão de piso afirma que, analisando o processo, observa-se que o contribuinte aposta declaração do valor de tanto, informando que se trata de locação de BIPAP, acessórios e máscaras para o suporte respiratório domiciliar, né? Entretanto, isso foi o que a DRJ disse, não se observa na declaração quem foi o beneficiário do tratamento, bem como nos autos não se encontram quaisquer indícios de quem foi o beneficiário, nem quaisquer indicações médicas a respeito de doença. Assim, resta recusar tal pretensão em face da não comprovação do beneficiário do tratamento. Foi nesses termos que foi indeferido pelo DRJ. Nem quaisquer indicações médicas a respeito de doenças. Isso. Aí, no meu entendimento, né, de acordo com essa resposta ao termo de intimação que essa outra empresa traz, que esclarece como é a doença dela, que é traqueostomizada, que precisa de ventilação mecânica invasiva, que tem um comprometimento muscular, né, na respiração. Eu verifiquei que realmente, eu entendo que a partir daí resta constatado que é para a esposa dele, né, o beneficiário do tratamento. Mas locação de máscara respiratória é despesa médica, de acordo com a legislação? Pelo que eu entendi, a DRJ levantou isso, que se trata de locação de equipamento, acessório e máscara para suporte respiratório domiciliar. Nesse caso é bem específico porque ela é como se ela estivesse dentro de um hospital e isso fosse algo essencial, né? Tá. Então a senhora faz analogia com despesa hospitalar? É como se fosse uma despesa hospitalar, porque ela está acometida ao leito, né? Ela poderia estar no hospital, né? Só que eles mandam para casa e fica na mesma situação. Só que, por exemplo, locar um andador vai ser dedutível? Andador, não. Se eu não me Então a engano, máscara respiratória vai ser? É diferente. se eu não me engano, home care tem divergências, né? É home care? Eu entendi que sim. É isso? Home care. Sim. Tem Não. divergências de entendimento, né? Se enquadra na legislação. Não, home care é a outra, né? Despesa. É a outra que é home Pelo que eu care? entendi, home care é a despesa não da locação, é a despesa com a outra empresa que ali é só enfermeiro, cuidados, é a nutritiva. A despesa com a outra empresa é só para poder a resposta ao termo de intimação que foi dado pela nutritiva, falando de tudo isso, é só para poder demonstrar que essa despesa é feita com a senhora Celina. Essa outra empresa é a empresa de fisioterapia. Só que ela não está prestando serviço de fisioterapia. Esse é o que me estranha. De acordo com a tua declaração lá da Folha 14. Onde é que eu tinha lido isso? Eu tinha aberto. Aqui. Então, desculpe, doutor André, o que a senhora falou aqui, esses 5.800 é da Fisiovitalis, não é isso? Que a senhora está deferindo. Exato.
Aí depois, no parágrafo seguinte, a senhora fala sobre Nutrivida. Diagnóstico da outra empresa, Nutrivida. Exato, para poder fazer o link, porque de acordo com a decisão da TRJ, não foi comprovado que essa despesa era referente à sua esposa. Aí eu trago isso aí, né? Trago esse documento que ele apresentou e que ele fala em recurso. Então, agora já é nutritiva. Nutritiva, tem Nutritiva e Nutrivida? Não, deve ter escrito errado. É só Nutrivida, né? Uhum, é só uma. Mas a Nutrivida, ela faz um atendimento de home care. Sim. E o material foi empregado nesse tratamento, o material da Fisiovitalis. Exato. E isso se equipara a um atendimento hospitalar. Uhum. Só que é como se você contratasse os equipamentos do hospital de uma pessoa jurídica e o hospital a prestação de serviços médicos de outro, e enfermagem, é isso? Então não estaria na nota do hospital, que seria a Nutrivida, mas estaria na nota de um terceiro. Presidente, eu tenho dúvidas sobre esse caso, se pudermos deixar em vista de mesa. Claro. E avançarmos para um outro. 43. Por favor. 43. 43. Peraí. João Batista de Aguiar. Esse aqui é questão de tempestividade. O recurso voluntário, peraí. O termo de inicial para contagem de prazo de recusação. O contribuinte tomou ciência do acordo da DRJ em 26/4/2013, conforme aviso de recebimento que consta a folha 166. Então, levando em consideração os dispositivos legais acima mencionados, o termo inicial para a contagem do prazo de execução teve início no primeiro dia útil seguinte ao da intimação, que foi 29/4/2013, segunda-feira, encerrando-se em 28 de maio de 2013. Ocorre que o recurso voluntário foi interposto em 31 de maio de 2013, após o transcorrido prazo temporal previsto em lei. Atente está, portanto, à intempestividade do recurso, e por isso eu não conheço do recurso voluntário. Cléber. Acompanho o relator. Acompanhe. Por unanimidade, não conhecer o recurso voluntário por intempestividade. Agora, só esses, né, André, que estavam com a CT de TR? Exato. Né? Tá, ok. Então, vamos para a pauta de hoje à tarde agora. Andésio. Item 87 da pauta. Nasceu também, André. A gente pode começar pelo 88? Pode. Então, 88.
imposto de renda relativo ao ano calendário de 2005. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a fiscalização constatou que o contribuinte cometeu as seguintes infrações: omissão de rendimentos de aluguéis, sujeitos à tabela progressiva, omissão de rendimentos sujeito à tabela progressiva recebida de pessoa jurídica. Desculpe, esse processo está na pasta, é? Tá. Eu estou copiando agora, eu pus agora. Agora, tá. Agora mesmo, quer dizer, hoje, mas... Hoje. Tá. Na apuração do imposto de renda devido, foi compensado o imposto de renda retido na fonte. O contribuinte tomou ciência da notificação, apresentou o seu recurso voluntário. Em 25/6/2008, o contribuinte recebeu uma nova notificação de lançamento e em 24/7/2008 apresentou nova impugnação, onde preliminarmente alega a existência de litispendência em razão da notificação recebida em 16/4/2008 ser sobre o lançamento do mesmo objeto. Em face da duplicidade de lançamento, requer o cancelamento da notificação fiscal. Quanto ao mérito, os argumentos estão sumariamente no relatório do acórdão recorrido. O processo foi encaminhado à delegacia da Receita Federal do Brasil, em Contagem, setor de fiscalização, para análise, que em resposta emitiu o parecer de folha 37, onde afirma que a notificação de lançamento recebida pelo contribuinte em 16/4/2008 foi automaticamente cancelada pelo sistema informatizado da Receita Federal do Brasil e é emitida uma nova notificação de lançamento com um imposto suplementar rigorosamente igual ao que constava na notificação anterior. O processo foi para a DRJ, julgou no sentido de considerar improcedente a impugnação. O contribuinte apresentou recurso voluntário, onde, em síntese, alega que os rendimentos foram oferecidos à tributação, no calendário de 2005, pela sua esposa, e que este valor consta na DIMOB como sendo rendimentos recebidos de pessoas físicas, especificamente do imóvel do casal, na rua. Ao final, pugna pelo provimento do recurso. O processo foi encaminhado ao CAF para julgamento e, através da resolução, que eu cito aqui, em 2014, resolveu determinar a realização de diligência a fim de que a autoridade administrativa junte aos autos cópia da DIMOB, que serviu de base para a apuração da omissão de rendimentos de aluguéis, intimar o contribuinte para apresentar documentação hábil e idônea, a fim de confirmar sua alegação de que o valor declarado por seu cônjuge corresponde, de fato, aos aluguéis informados na referida DIMOB. Regularmente intimado sobre a solicitação de diligência, a esposa do contribuinte, na qualidade de inventariante, enviou correspondência, onde comunica o falecimento do contribuinte e afirma que os contratos de aluguel dos imóveis do contribuinte sempre foram administrados pelo escritório Vicente Araújo de Administração e Vendas. A inventariante instruiu sua manifestação com os documentos de folha 108 a 164. Intimada para complementar a documentação apresentada, o escritório enviou os documentos de folha 172 a 404. Após análise dos documentos acostados ao processo, foi emitido o relatório de diligência e dado ciência ao representante do espólio do contribuinte, que não apresentou razões adicionais de defesa dentro do prazo legal. Voto. Nessa primeira parte aqui eu faço um resumo. Após a apresentação do relatório, o processo foi encaminhado ao CAF, né, que verificou o exame dos autos, não constava ajuntada a declaração da DIMOB, então foi feita aquela diligência. As providências requeridas na resolução foram tomadas, os documentos foram juntados, as intimações realizadas, e do relatório de diligência, acostado às folhas 405 a 409, constatou-se o seguinte: em resposta ao termo de intimação fiscal, a esposa do contribuinte, na qualidade de inventariante, afirmou que os contratos de aluguel dos imóveis do contribuinte sempre foram administrados pelo escritório Vicente Araújo, que realizava toda a propedêutica
de contratação de locação, recebimentos, rescisão, controles, etc., e juntou cópia dos documentos listados nos itens 1 a 5 da folha 405. Após a análise dos documentos acostados ao processo, ainda restaram dúvidas quanto à propriedade dos imóveis e aos contratos, motivo pelo qual intimou o espólio do contribuinte relativamente ao imposto de renda da pessoa física, na localidade de 2005, para complementar os documentos. Intimou-se também o escritório Vicente Araújo, relativamente ao mesmo exercício, a apresentar documentos e esclarecimentos. O escritório Vicente Araújo afirmou, em sua resposta, que o contribuinte recebia os depósitos em sua conta corrente nos seguintes termos: informamos que os locadores listados no anexo 1 são locatários do senhor Andésio Gonçalves de Figueiredo, CPF, cujos valores foram efetivamente recebidos por ele, depositados em sua conta corrente. Da mesma forma, Maria Aparecida do Amaral Figueiredo, inventariante do espólio do contribuinte, enviou resposta ao termo de intimação fiscal e informou em sua resposta que os contratos solicitados ficavam sob a guarda do contribuinte já falecido e do escritório Vicente Araújo e que os imóveis que geraram as receitas estão devidamente declarados na ata de PF do contribuinte. Apresentou as cópias das matrículas dos imóveis solicitados no termo de intimação fiscal. Anexo A de imóvel, referente ao exercício 2006, conforme solicitado no item 1 da resolução CAF, que lista os contratos assinados pelo contribuinte vigentes à época. Os itens 341 a 401 da de imóvel listam os dados dos contratos e coincidem com toda a documentação apresentada pelos intimados. Do relatório de diligência foi dado ciência à representante do espólio do contribuinte para apresentar razões adicionais de defesa no prazo de 30 dias em relação aos novos elementos acostados aos autos do processo. O aviso de recebimento foi recebido em setembro de 2015, porém a representante do contribuinte não se pronunciou. Destarte, diante de toda a documentação adunada aos atos, da resposta do escritório que administra os aluguéis, onde afirma que o senhor Andésio Gonçalves de Figueiredo é o locador dos imóveis e que os valores dos aluguéis são depositados em sua conta corrente. Da informação prestada pela senhora Maria Aparecida do Amaral Figueiredo de que os imóveis que geraram receitas estão devidamente declarados na DPF do contribuinte, conclui-se que não há nos autos indicativos de que o montante de R$ 61.850 apresentados na declaração da esposa do recorrente como recebidos de pessoa física são decorrentes dos aluguéis tidos como omitidos. Dessa forma, deve ser mantida a omissão. Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. Cleberson? Eu acompanho o voto da relatora. Raide? Acompanho. Acompanho. André? Não, estou por unanimidade negar provimento. 87. 87. Certo, esse aqui... Peraí, só um instante. Tá aqui. Tudo errado. Esse aqui não teve diligência, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Foi apresentado o recurso, instruído com os documentos de folha 103 a 173, em síntese alega que os rendimentos de aluguéis no valor X recebidos de pessoa física já foram oferecidos à tributação para sua esposa, Maria Aparecida do Amaral, por tratos de rendimentos comuns do casal. Não sei porque... Tá. Recorrente assevera que os rendimentos de aluguéis, no valor de 307,23, recebidos de pessoa física, já foram oferecidos à tributação para sua esposa, a senhora Maria Aparecida do Amaral Figueiredo, os tratos de rendimentos comum do casal. A DRJ afirma que
da forma como consta dos autos, da DIMOB e da declaração de ajuste da esposa, não há como estabelecer que os valores por ela declarados como recebidos de pessoa física são decorrentes de percepção de aluguéis. Destarte, diante da declaração de rendimentos da senhora Maria Aparecida do Amaral Figueiredo, bem como dos documentos adunados aos autos, que eu cito aqui as folhas, constata-se que não existe correlação nos autos ou indicativos de que o montante de 57.723, informado na declaração da esposa do recorrente, metariante, como recebidos de pessoa física, são decorrentes de aluguéis tidos como omitidos. Dessa forma, deve ser mantida a omissão. Durante o exposto, conheço do recurso voluntário do provimento. Cleberson. Acompanhe o relator. Acompanhe. Por unanimidade, negar provimento. 89. É meu? É. Cláudio. Isso aqui é uma resolução. Eu vou para o voto. Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo da exigência de imposto de renda relativo ao ano calendário 2006, em virtude de dedução indevida de incentivo no valor de 91, dedução indevida de dependentes, dedução indevida de despesas médicas, dedução indevida de pensão alimentícia judicial, omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista, omissão de rendimentos recebidos a título de resgate, de contribuições previdenciária privada, PGBL, e FAP, e no recurso voluntário, a insurgência do contribuinte é relativa apenas às despesas médicas e dedução de pensão alimentícia. O recorrente assevera que as pensões a favor das filhas sempre foram descontadas em folha de pagamento pelos órgãos empregadores. Anexa aos autos cópias dos contra-cheques relativos ao ano de 2007 e pleiteia o acatamento dos documentos em observância aos princípios da verdade material e da ampla defesa. Verifico que o contribuinte confunde o exercício do lançamento com o ano calendário, pois a documentação apostada aos autos comprova o efetivo pagamento de pensão alimentícia, porém relativo ao ano calendário de 2007, quando os presentes autos tratam do ano calendário de 2006. Dessa forma, para que se verifique a verdade material e não reste prejudicada a ampla defesa do recorrente, necessário se faz sejam os autos baixados em diligência para que a unidade de origem time contribuinte a apresentar os contra-cheques das fontes pagadoras relativos ao ano calendário 2006, além do pagamento da universidade no ano calendário 2006, para que se verifique o efetivo pagamento da pessoa alimentícia. Após a providência, voltem os autos conclusos para julgamento. Disposto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a unidade de origem time contribuinte a apresentar os contra-cheques, as dívidas das fontes pagadoras relativas ao ano calendário 2006 e à universidade também. Esses documentos relativos aos anos calendários diversos foram juntados com o recurso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver no meu relatório se eu acho rápido isso. Ele tomou ciência, tempestivamente apresentou a impugnação, onde reconhece os débitos, né, relacionados aos itens 1, 2, 5 e 6, quanto às demais infrações relacionadas no item 3 e 4, se insurge através dos argumentos sumariados no relatório. Eu não falo aqui. O processo foi encaminhado à TRJ, onde através do acordo, o contribuinte tomou ciência, apresentou recurso voluntário, instruído com os documentos de folha 56 a 81. Então, eu acho, pelo que está aqui, ele deixou abrir só para poder conferir, mas pelo que está aqui, foi por recurso.
quê? O acórdão da DRJ foi por não ter apresentado prova. Que ele teria apenas solicitado prazo, pelo que eu vi aqui. Eu não cheguei a ver o processo, mas pelo acórdão indicia isso. E? Você acha que não cabe a diligência, Pinheiro? Não. Ele não juntou os documentos com a impugnação, juntou o documento só no recurso referenciando o calendário diverso e ainda vai intimar para ele apresentar o que ele já deveria ter apresentado desde a impugnação, é isso? Desde a impugnação, ele fala aqui em ano de... Eu acho que ele tem o exercício e tem o ano calendário, aí ele pensa que o exercício é o ano calendário. Ele pegou e apresentou depois do exercício de 2007, né? Ou do ano calendário de 2007. Ele está falando sempre que em exercício de 2007... E ele cita a NFLD certa, pelo menos? NFLD não, lançamento certo. Sim, é pelo número 2007. O lançamento é do exercício 2007. Então, quando ele fala exercício 2007, está certo. Então? Ele falou exercício de 2007, eu acho que entendendo que era o ano calendário, né? Por isso que ele traz os documentos de 2007. Tá, mas ele só trouxe no recurso, não foi? Foi. Esses documentos deveriam ter sido juntados desde a impugnação. Ele traz documento errado. Só no recurso, quando deveria ter apresentado lá na impugnação. Vai baixar em diligência? Eu discordo. Férias. Pois é. Os documentos, eles são documentos que não são documentos produzidos extemporaneamente, né? Uhum. Eles são documentos, porque é desconto em folha, né? Exato. Eles são documentos já existentes, né? Sim, é aquela mesma ideia, a probabilidade é muito grande, né, de ele... Ele trouxe todos os documentos aqui, só que de 2007, né? Pois é, a probabilidade é muito grande. Eu vou acompanhar a relatora. Raiz. Acompanho. Pinheiro. Eu discordo, eu entendo que já é caso de se jogar o mérito mesmo. Rodrigo. Eu vou divergir também, inclusive que alguns documentos que até 2006, esse foi negado aí pela DRJ. Então ele não incidiu em erro, ele tinha conhecimento. Tem um que foi esse
equipamento lá, 2006, a nota fiscal. Olha que interessante. Ele pode ter confundido mesmo, mas acho que Ele está trazendo desde 2008. Bem ou mal é pensão, né? É pensão, então, assim, é até possível, mas abre uma janela aí também. Então, se é até possível, na dúvida. Não, mas qualquer momento ele vai poder apresentar essas provas? É porque não é uma despesa, uma despesa médica, outro documento que pode ser produzido, né? É um documento que já existe, né? Pois é, ele poderia estar apresentando. Não, poderia, mas eu digo, a prova existe ou não existe, né? Então, Rodrigo, você vai entender, vai divergir. Matheus. Com a relatora. André. Com a relatora. Então, eu também. Então, por maioria de votos, converteu o julgamento em diligência. Vencidos os conselheiros José Luiz, Pinheiro e Rodrigo, que votaram por julgar o mérito. Pronto. 90. 90, Francisco de Assis Ferreira Costa. Também é intempestividade. O contribuinte tomou ciência do acórdão da DRJ em 30/4/2013, conforme aviso de recebimento de folha 27, levando em consideração as disposições acima que eu cito, o termo de inicial para a contagem do prazo recursal teve início o primeiro dia útil seguinte ao da intimação, 2/5/2013, quinta-feira, encerrando-se em 31 de junho de 2013. O recurso foi protocolado em 14/6/2013, após transcorrido o prazo previsto para sua apresentação. Então, eu não conheço do recurso. Acho que tem algum equívoco aí, né? Não está fechando. Vixe, Maria, peraí. Trinta do 4. 2 de maio, encerrando-se em 31 de maio. Você colocou junho. 2 de maio, encerrando-se em 31 de maio. Maio, isso. É que você escreveu junho. Verdade. Certo? Ok. Cleberson. Confere com o processo isso? Não sei. Eu estou confiando na informação. Eu estou contando os dias. 2 de maio encerra em 31 de maio. Só isso. Não conferi o processo. Eu estou conferindo as informações que o André está colocando aí. Então, se a gente for olhar tudo, nós não rendemos. Não, a questão é a relatora. Tem que nos dizer. Oi? Eu conferi. Não, o erro está em 31 de maio, é isso? É, de maio, é. Tem que ser, porque se começou dia 2 de maio, acaba 31 de maio. Nem existe 31 de junho, como é que poderia ser 31 de junho? Cleberson. Acompanha a relatora. Vamos, gente, Raide. Apertei o botão. Acompanho. Vou não conhecer por intempestividade. 91. Francisco também, né, de Assis, é o 91. Ele é a mesma coisa, tomou ciência em 9 de maio de 2013, o aviso de recebimento está no folha 104. E o início foi dia 10 de maio, na sexta-feira, encerrando-se em 10 de junho. Teve início na sexta-feira. Vai até errado essa data aí de novo, ó, 8 de maio. O que é esse 8 de maio aí? Deixa eu só pegar aqui o coisa. Peraí, deixa eu pegar. Deve ser. Francisco de Assis, Vai estar errado isso aí mesmo. Não, tá. Cai porque é junho. Exato,
É, Júnior? Exatamente, é. É isso mesmo. Ok, então. Então, também isso é para não conhecer. Cleverson. Acompanhe. Acompanho. Pinheiro. Pinheiro? Tá fechado. Acompanhe. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. Por unanimidade, não conhecer. Eles vieram com uma CT de depósito bancário. Vamos lá, o próximo. Matheus. Esse aí tá como... Eu acho que houve uma confusão na sua tabela esse mês, viu, André? Porque os ACTs estão completamente malucos. Não, pois é, por isso que eu peguei e passei uma outra com todos os ACTs corretos. Ah, mas naquele momento a pauta já estava pronta, não tinha mais eu jeito. fui ver. Aí... Matheus, o próximo. 2008-14, item 92. Isso. Suzana Del Carmen Droguete Schutless. Estou aproveitando parte do relatório da DRJ. Emitiu o nome do contribuinte acima identificado, auto de infração referente ao imposto de renda à pessoa física, exercício 2006, ano calendário 2005, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. O contribuinte apresentou extratos bancários de contas correntes no Banco do Brasil e HSBC, intimado a comprovar a origem de depósitos mediante apresentação de documentação hábil e idônea. Apenas informou em 27 de 8 de 2008 que os depósitos foram feitos pelo cônjuge, CPF X, utilizando recursos da empresa Tecnosteel Engenharia e Serviços Limitada. O contribuinte devidamente notificado alega em síntese que não existe depósito bancário de origem não comprovada, pois os documentos apresentados demonstram tanto a origem dos depósitos feitos pela empresa Tecnosteel Engenharia e Serviços, da qual seu cônjuge é sócio, para restituir crédito pessoal utilizado para pagar obras e serviços da empresa. Alega em procedência da autuação que cada depósito nada mais é do que mera restituição, indenização posterior de valores pecuniários para solver necessidades da empresa da qual seu cônjuge é sócio, inexistindo, portanto, acréscimo patrimonial. Enfim, não há incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos, simples indenizações e reposição do patrimônio pessoal. Alega também que os valores entraram em sua conta apenas para efetuar pagamentos de obrigações da empresa. Alega ainda bitributação vedada pela lei, porque os mesmos valores são utilizados para o cálculo do imposto no processo contra o cônjuge do contribuinte. Requer a nulidade anexa a documentos. Seguido, sobreveio o julgamento proferido pela DRJ, por meio do acordo, cujo dispositivo considerou a impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido, transcreva a ementa abaixo. A contribuinte, por sua vez, inconformada com a decisão prolatada, interpôs recurso voluntário, revisando em grande parte os argumentos tecidos em sua impugnação no sentido de que não teria havido acréscimo patrimonial, mas sim mera restituição, reembolso, indenização do valor pecuniário emprestado pela recorrente à empresa em que o marido é sócio, qual seja Tecnosteel Engenharia e Serviços Limitada, e ao próprio marido, além de reiterar entendimento segundo o qual haveria, no caso, a bitributação vedada pela legislação. Seguidos autos foram remetidos a este conselho, não houve contrarrazões, é o relatório. Passa ao voto, juízo de admissibilidade, recurso é tempestivo, tomo conhecimento e passo ao mérito. Aqui faço um resumo da autuação, bem como das considerações concernentes ao artigo 42 da Lei 9.430, que trouxe uma presunção legal e não há necessidade do FIT comprovar o consumo da renda. Súmula CARF 22, é cabível a tributação com base na presunção, não mais se aplica a súmula 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos. Para a comprovação da origem dos recursos
ela deve ser individualizada, ou seja, há que existir correspondência de dados e valores constantes da movimentação, a fim que se tenha certeza da procedência dos créditos. Não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores oferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas para fins de comprovar a origem do recurso. E sobre alegação no sentido de que as quantias depositadas diziam respeito à mera restituição, reembolso e indenização do valor pecuniário emprestado pela recorrente à empresa em que o marido é sócio e ao próprio marido, os documentos acostados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento. Ademais, a contribuinte sequer relaciona e identifica nos extratos bancários os valores que alega ter repassado à empresa da qual seu marido é sócio, tendo se limitado a juntar aos autos diversos documentos, mas sem estabelecer um liame lógico entre eles, no intuito de comprovar suas alegações. Certo é que as alegações apresentadas pela recorrente devem vir acompanhadas das provas documentais correspondentes. Argumentações com ausência de prova ensejam em deferimento da pretensão, haja vista a impossibilidade de se apurar a velocidade das alegações. Para além do exposto, registro que a forma pela qual os documentos foram juntados aos autos denota uma completa desorganização por parte da recorrente, no intuito de comprovar suas alegações, dificultando sobremaneira a tarefa deste julgador. Os documentos muitas vezes foram juntados sem uma organização padrão, sequer com a apresentação de capas e outro mecanismo de identificação, tornando a análise da comprovação das alegações um verdadeiro desafio. O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de documentos. Faço citação doutrinária. Entendo, pois, que a decisão de piso manifestou com proficuidade acerca da controvérsia posta, tendo trazido relevantes considerações, as quais eu aproveito e transcrevo aqui abaixo. Ademais, cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados declinar a pessoa depositante ou apresentar justificativos acompanhados de documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação deve ser entendida como uma explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além, obviamente, da pessoa depositante. Transcrevo o entendimento deste conselho, bem como o da DRJ, no sentido de que, mesmo se a origem de qualquer dos depósitos fosse agora comprovada, ainda caberia ao contribuinte o ônus de comprovar que eles não seriam rendimentos tributáveis, uma vez constituído o crédito tributário. Os documentos acostados pelo contribuinte, ao meu ver, durante o curso do procedimento fiscal, não são capazes de comprovar a origem do depósito. A documentação não possibilita qualquer vinculação entre os depósitos realizados pelas partes. O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do artigo 42 da Lei 9.430 com base em provas indiciárias. Dessa forma, considerando que a contribuinte não se desempenhou do ônus de comprovar a origem de depósitos bancários, não há como afastar a acusação fiscal, e sobre a alegada bitributação, também cabe afastá-la de plano, eis que a contribuinte não logrou êxito em demonstrar que os mesmos valores estariam sendo tributados em duplicidade, sobretudo considerando que se tratam de omissões de rendimentos apurados em contas bancárias distintas, próprias e individuais. Registro que não vislumbra qualquer nulidade na hipótese dos autos. Estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Cleberson. Acompanho. Acompanho. Acompanhe. Acompanho. 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 Por unanimidade, negar provimento. 93, André de novo. Walter Luiz Bonotto. Rendimentos recebidos acumuladamente. O presente processo trata da exigência, como voto já, de imposto de renda pessoa física relativo ao ano calendário de 2007, em face de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em virtude de ação judicial. A mesma coisa daquele outro que eu julguei, a decisão de piso, ela diz que são tributados de acordo com o artigo 12 da 7.713, no mês do recebimento do crédito.
eu cito a decisão do STF e concluo que a incidência deve levar em consideração o regime de competência de acordo com o que restou consolidado no âmbito da Suprema Corte. E a conclusão, ante o exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe parcial provimento para que, com relação aos rendimentos recebidos acumuladamente, a tributação tome como base as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referam tais rendimentos, observando a renda oferida mês a mês. Parcial provimento porque... Ela pede no recurso voluntário, apresentou o recurso, questiona o lançamento e a incidência do imposto no mês do recebimento, argumentando que o imposto deve ser apurado, tomando como base... Não, é provimento, né? É provimento. Cléberson. Acompanhe, relator. Acompanhe. Então, por unanimidade, dar provimento para fazer o cálculo do regime de competência. 94. André? 94. Márcia Regina Almeida Araújo Chaves. Opção de rendimentos de depósito bancário de origem não comprovada. Rendimentos, certo. Então, o que alega a contribuinte no recurso voluntário? Alega que os extratos constantes do processo, nas folhas 14 a 20, indicam os créditos que tiveram origem de empréstimos, financiamentos e cheques descontados, aduz que devem ser excluídos os rendimentos declarados no valor de 26.085,73, conforme declaração de rendimentos entregues tempestivamente, informa que os valores excluídos dos depósitos, equivalente a 50% dos depósitos efetuados, em razão da conta ser conjunta, foram tributados em nome do seu cônjuge no processo que ela cita. Então, eu trago essa primeira parte aqui, a parte da legislação referente à matéria. Só aumentar aqui a letra bastante. E, no caso em apressa, a contribuinte alega a comprovação da origem dos depósitos pelos títulos indicados nos extratos abonados aos autos, porém nada traz de comprovação dos fatos alegados de modo a trazer aos autos elementos de prova concretos correlacionados com os depósitos efetuados em contas bancárias, conforme já ressaltado, para que seja afastada a presunção estabelecida no artigo 42 da Lei 9.430/96, a necessidade de que o contribuinte comprovar de forma clara e precisa e de modo individualizado que os valores que transitarem em sua conta correspondem às referidas operações, o que não foi feito pela contribuinte objetivando a comprovação da origem do que titula de empréstimos, financiamentos e cheques descontados. No que tange ao pedido de exclusão dos rendimentos declarados no valor de 26.085,73, vejamos o que dispõe a fiscalização no auto de infração. Os rendimentos declarados espontaneamente pelo sujeito passivo através da declaração de ajuste anual de 2006, ano calendário de 2005, foram excluídos do cálculo do imposto devido para evitar tributação em duplicidade. Aí eu trago aqui o que foi colocado pela DRJ, diante do pronunciamento exarado pela decisão de piso, de que, ainda que o autuante não houvesse excluído os rendimentos declarados, o lançamento não mereceria reparos, pois já foi excluído metade dos depósitos da conta em conjunto do Banco do Brasil, em quantia mais de 2 vezes superior aos rendimentos tributáveis declarados. Importante fazer algumas considerações acerca da matéria em debate. Destarte, a exclusão de metade dos depósitos da conta conjunta do Banco do Brasil ocorreu por força do que dispõe o parágrafo 6º do artigo 42 da Lei 9.430/96. Portanto, não cabe referido argumento para justificar a não exclusão dos rendimentos declarados. Isso porque, da mesma forma dos valores omitidos,
há de se concluir que os valores declarados também transitaram pelas contas. A lógica é a mesma para os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis. Importante, nesse ponto, trazer a colação, voto vencido no acordo ao qual me filio, da lavra da conselheira Rita Elisa Reis, será dos autos do processo que eu cito os trechos que falam justamente sobre a matéria. Dessa forma, e tendo em vista os fundamentos acima transcritos, entendo que deve ser excluído da base de cálculo os valores informados na DAA como rendimentos tributáveis e os rendimentos isentos e não tributáveis. No que exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e dou-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo os valores informados na DAA como rendimentos tributáveis e os rendimentos isentos e não tributáveis. A DRJ fala que os rendimentos apurados como não justificados, como origem não comprovada, não tem um padrão que possa demonstrar que se tratar de rendimentos separados. Não tem até uma tabelinha no voto do acórdão? Do acórdão? Eu vou abrir aqui. Eu não entendi por que daquela tabela. Parece que não é só isso que a senhora transcreveu aqui. A fundamentação. Eu entendi que a tabela é só para dizer que foi 50%, porque a conta é conjunta, não era isso? Não, ele fala mais alguma coisa aqui sobre o padrão, que não guarda relação, um padrão que permita vincular ao que foi identificado pelas fontes pagadoras declaradas. Ó. Ele está falando que esses lançamentos aqui, quer dizer, o 1.200... não está na mesma ordem, pelo que eu entendi, está na mesma ordem de grandeza do que foi declarado. Por isso que não só na mesma ordem de grandeza, como também a questão de regularidade, porque o que foi declarado aparentemente teria que ser regular. A regularidade no sentido de um padrão. Porque o que ela declarou foi Bradesco e Previdência. E o que mais? Não, cadê a declaração? É sempre um valor de 1.200 por mês. 1.200, depois passou 1.300. É um valor fixo por mês, que está sendo pago de pessoas físicas. Desculpe, a fiscalização já não excluiu? Já não excluiu os valores do rendimento? Pois só que como a DRJ, de acordo com o voto da DRJ, fica uma coisa dúbia. Aí então eu quis colocar aqui, né, para não deixar nenhuma dúvida. Não, mas aí não. Mas eu posso só colocar isso que eu já tinha colocado, né? Que no que tange ao pedido, a fiscalização, conforme eu coloquei aqui, coloquei entre aspas, que os rendimentos declarados espontaneamente pelo sujeito passivo, através da declaração de ajuste anual de 2006, em qualidade de 2005, foram excluídos do cálculo do imposto devido para evitar a tributação em duplicidade. E complementar com essa outra parte, que eu falo também dos rendimentos isentos. Então foram ou não foram? Eu entendi que foram. Eu estava dando a entender que não. Não, eu entendi que foram excluídos, mas só que como a DRJ
proferiu uma decisão que ela fala que não deveriam, né, ser excluídos, porque a contribuinte já foi descontado metade dos valores e tudo por conta do negócio da conta conjunta. Então, eu entendi por bem colocar essa argumentação aqui. Mas se já foi excluído, não adianta a DEJA falar que não deveriam. Já foram. Nós vamos excluir uma coisa que já foi excluída. Uhum. Eu acredito que, em primeiro lugar, tem que entender o que foi excluído. Foi excluído os rendimentos, porque fala rendimentos declarados, né? Os rendimentos isentos são declarados também. Sim. São declarados. Também são, né? Assim como os rendimentos tributáveis no ajuste anual, assim como os rendimentos tributáveis na tributação exclusiva. Então, o que a fiscalização deduziu? Ela deduziu, ela fala, mas o que ela deduziu? Porque senão vai haver duplicidade aqui nessa dedução. E observe também a declaração está nas folhas 61 e seguintes, né? Tem 18.228,70 que são rendimentos tributáveis no ajuste. Pessoa jurídica e física. Aí, rendimentos isentos e não tributáveis tem 7.176. Certo. E é pensão INSS e CPMF. Pensão INSS, aparentemente vem no extrato lá, alguma coisa assim, proventos, né? INSS. Então, a fiscalização, difícil ela não reduziria, não deduziria esse valor? Será que a LIDE não é justamente aquela tabela lá do acordo? Qual o rendimento declarado, doutor Cleves? Tributável é 18 mil. Tributável, né? No ajuste. No autofiscalização falou que excluiu, né? Isso, doutor Rodrigo, excluiu, mas o senhor entende que excluiu o quê? Onde é que a gente pode... Declarado. Não, mas o declarado inclui isento? Verdade, não tenho... Porque esse termo declarado é um termo, ele não é unívoco, né? Ele é um termo amplo. Eu quis dizer, o termo declarado não é sinônimo tributável no ajuste anual. Eu estou vendo aqui nas folhas 12, folha 12, ele considerou a base de omissão 340, né? Se eu não estou... Isso, foi. 340. Eu cito aqui no meu relatório.
É o anexo da folha 14. Pois é, só que esse anexo da folha 14... O problema é que aqui aparece proventos. Isso, exatamente. Esses proventos são aqueles que constam da tabela da DRJ. Então, esses proventos não foram retirados? Essa é a dúvida inicial. Aparentemente está na base. Só que daí a DRJ dá aquela motivação lá, que não guarda um padrão, que dê para vincular com a declaração. Sim, mas aí então a fiscalização não deduziu? Pelo jeito Pelo não. anexo, não. Pelo jeito não, doutor Cléber, porque ele apurou a infração 340 e não deduziu nada, né? Os depósitos somam 340, né? Isso que está estranho, porque ele fala que os rendimentos declarados foram excluídos. Exatamente. E esse 17 mil é de quê? 17.690, acima do 340. E aplicou a multa gravada ainda, né? Também. Bom, então ele fala que excluiu ou não excluiu? Ah, mas espera aí. Será que o que ele está... Porque aqui, olha essa tabela. Ele coloca uma coluna documento, que é uma movimentação, acho que da conta. É uma numeração, aqui deve ser do lançamento, dentro da conta. Ele coloca valor. Daí do lado, histórico, proventos. Daí da direita, ele coloca uma base de cálculo. Um valor menor do que está o valor aqui da conta. Eu não entendi, porque tem dois valores. É o 50%. Tá. Lá no final é que eu vou ter que ver isso. É os 50%. Então ele não excluiu. Daí tem que apreciar o motivo da DRJ. Porque esses daqui foram os mantidos. Ele pode ter excluído, porque haviam valores maiores lá nas contas, transitando pelas contas, que ele conseguiu vincular e excluiu, só que eles não vão estar na tabela. Ele não fez uma tabela dos excluídos. Daí teria que pegar os extratos e fechar os valores com os valores declarados para poder ver se ele excluiu ou não excluiu. Lista de mesa para você, Pinheiro. Não. Diversão para hoje à noite. Mas é isso que o relator tem que fazer. Ou então acolher o argumento da DRJ. A DRJ diz que fez essa comparação e não detectou um padrão que pudesse vincular aos valores constantes da declaração. Por isso que ela manteve. Tanto é que ela faz a tabelinha. E eu acredito que todos esses que têm histórico de proventos estão naquela tabela, que é o que eu perguntei para a doutora Andréia. E? Aí a doutora Andréia tem que ver se ela acha que o argumento da DRJ convence ou não. É porque esse provento teria que vir do INSS, né? Não sei. Ou de outra pessoa jurídica, mas não da pessoa física. Ele declarou de pessoa jurídica 3.300. Ela, né? 3.300. Mas é uma conta conjunta. Tem esse detalhe, né? Esses proventos podem ser do outro. Pode ser do outro. Porque aqui, nessa declaração dessa pessoa física, tem 3.300 de rendimentos tributários de pessoa jurídica. O cotitular foi intimado, eu não lembro mais. E mais 7.000 de pensão. Então, aqui teria 10.000 de pessoa jurídica. Se tem proventos de 2.000 por mês na conta bancária, acho que esse provento não é dessa pessoa aqui. Ou mesmo não está declarado. Aqui. É. Essa análise não é tão simples assim, né?
Quer dar mais uma olhada, André? Sim ou não? Não estou ouvindo de estar desligado. Desculpa. Estou dizendo, você não vai modificar o meu entendimento. Não? Então alguém quer pedir vista de mesa? Assim, doutora Andréa, a fiscalização diz que deduziu. Aí a senhora manda deduzir de novo? Tem que pelo menos esclarecer por que é que não foi deduzido e demonstrar isso. Mas é justamente isso que ele está falando, que não foi deduzido? Gente, Mas tá, Na publicação ele fala, ó, você tá, o auto falou que deduziu, mas não está deduzido. Aí eu acho que por isso que a DRJ fala, mesmo que não tivesse a DRJ, é como se a DRJ também não soubesse. Mas por aqui foi deduzido realmente? Assim, ele fala. Não, eu acho que é o seguinte, ele deve ter visto o pagamento, porque de pessoa jurídica só tem o Bradesco. Então ele foi lá e excluiu o Bradesco. Porque o Bradesco é um valor pequeno, ó. Cadê a declaração? 3.388. 3.388. Esses proventos são um valor bem superior. Onde é que você está vendo que deduziu o Bradesco? Não sei, mas ele é um valor pequeno, então provavelmente deve ter sido deduzido. Tá. Porque tem que ver também a outra pessoa que é titular dessa conta, o titular que tem os 50% lançado. E ele foi intimado, doutora Andréa? Tem isso aqui? Foi lavrado o auto de infração, né? Ah, tá, teve um auto de infração nele. Tranquilo. Então. Porque se na outra pessoa, por exemplo, ela não declarou nada, então aí ele fica sem saber onde é que tá, de quem é o provento, né? Sim. O provento não está aqui, o provento não está no outro. Então ele mantém no lançamento. Por isso que eu digo, a situação não é uma situação, uma análise trivial, assim, para deduzir. Não. Ou dizer que não houve dedução, etc. então, O outro processo não está com a senhora, doutor André. Não. Deixa eu ver aqui se ele tem alguma coisa no CARF. Tem, tá no carro. Tá? Tá. para distribuir? É. Então não tem nada. Gente, vamos dar uma decisão nesse negócio aí. Decisão não, um andamento. Eu peço vista, então, aqui. Tá, joia, obrigada. Peço vista para a gente ver. Para o mês que vem ou mesa? Depois a gente define se vai Não, ser. fica no primeiro momento como vista de mesa e depois, ao final, nós... Tá, 95, Cleberson. Só vou fazer a anotação aqui. O item 95 tem como recorrente Lochad, Arruda de Carvalho. É o ano calendário 2005.
Nesse caso, na origem, o lançamento abrangeu omissão de ganho de capital na alienação de participação societária da empresa Beverly Hills, distribuidora, e omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem não comprovada. A decisão de piso considerou improcedente a impugnação. Os argumentos de defesa estão relacionados aos seguintes pontos. Quanto ao ganho de capital, houve equívoco da autoridade fiscal, porque ela tratou como fosse uma operação de venda unicamente de cotas de capital social, quando, na verdade, tratou-se da alienação do estabelecimento comercial como um todo, abrangendo mercadorias, móveis, utensílios e veículos. De modo que o fiscal não deduziu o custo da operação do patrimônio transferido. Omissão de rendimentos, está ausente a correspondência entre os fatos efetivamente ocorridos e a base legal que fundamentou o lançamento, o auto de infração, não constitui acréscimo patrimonial, os depósitos, os valores transitados pelas contas correntes bancárias do recorrente são provenientes de operações mercantis da pessoa jurídica, e, por fim, a fiscalização não desconsiderou aqueles depósitos bancários de valor igual ou inferior a 12 mil, que não ultrapassam 80 mil reais dentro do ano calendário. Esse processo ficou longo tempo sobrestado devido a tratar de depósitos bancários. Então, no mérito, quanto ao ganho de capital, eu transcrevo um trecho do contrato particular que foi feito entre o recorrente e Juscelene Alexandre Mota, o primeiro, o recorrente na condição de vendedor, e a senhora Juscelene na condição de comprador. Então, tem um contrato particular bem simples. Então, eu concluo que houve uma alienação das cotas de capital, conforme foi entendido pela fiscalização. E, por esse valor, foi recebido 900 mil reais. Aqui, há uma certa confusão entre patrimônio de pessoa jurídica ou física, que possivelmente possa existir na prática, mas, na teoria, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com aquele dos seus sócios, né? Ou seja, a pessoa física tem cota de capital e é isso que ela detém. Os bens móveis, veículos, mercadorias são o patrimônio da pessoa jurídica. Eu concluo, então, com base nesse contrato particular que foi feito, que a operação entre as partes teve como objeto a alienação a terceiro de cotas do capital social que detinha na pessoa jurídica, ao preço efetivo de 900 mil reais, então, cláusula 4. Na sequência, mediante alteração contratual, retirou-se da sociedade o sócio, ora recorrente, que transferiu todas as suas cotas para a sócia admitida, exatamente a senhora Juscelene Alexandre Mota, que participou, que integra aquele contrato particular. Então, considera-se ganho de capital a diferença positiva entre o valor da alienação dos bens e o respectivo custo de aquisição. O recorrente recebeu 900 mil, por outro lado, na sua declaração constava como custo de aquisição dessa participação societária 10 mil reais, de modo que é correto, então está correto, a apuração do ganho de capital pela fiscalização, tomando como base de cálculo a diferença, o resultado líquido, que é 890 mil. Quanto aos depósitos bancários, o texto aqui que eu reproduzo fica no plano teórico, falando sobre a presunção legal, previsão em lei, súmula CARF 26, todos os parágrafos e textos que eu sempre insiro
nos meus votos. Especificamente aqui, quanto a uma análise mais pontual dos argumentos quanto aos depósitos bancários de origem não comprovada, eu digo que o recorrente procura explicar a origem dos depósitos dizendo que são oriundos de operações mercantis da pessoa jurídica, que teriam um trânsito temporário pelas suas contas bancárias. Só que alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Não foram apresentados quaisquer documentos para demonstrar a realização de transações comerciais com repercussão nas contas bancárias da pessoa física. Formalizado o auto de infração, opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar as provas hábeis para afastar a presunção legal. Essa comprovação da origem deve ser feita de modo individualizado, evidenciada a correspondência, não necessariamente coincidência, mas ao menos uma correspondência, entre data e valor com o respectivo suporte documental. Vedada a justificação de forma generalizada, que é o que pretende aqui o recorrente. Por fim, quanto aos depósitos de valor inferior a 12 mil, cujo somatório no ano calendário não ultrapasse o montante de 80, eu faço remissão às folhas 84 e 85 dos autos, em que tem o rol, a listagem dos depósitos bancários. Eles somam, no ano calendário de 2005, que é o único do lançamento, R$447 mil. Então, eu não somei os valores inferiores a 12 mil, porque são a maior parte. Sim, somei os valores superiores, que corresponde a 205 mil. Então, eu tenho um total de 447, os superiores 205 mil, então uma subtração, que dá em torno de 240 mil, ela é superior aos 80 mil que a legislação estabelece. Então, é fácil ver que os depósitos de valor igual ou inferior a 12 mil extrapola, o somatório deles extrapola o máximo de 80 mil dentro do ano calendário. Então, aí eu estou conhecendo do recurso e negando o provimento. Eu acompanho. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. 96, Pinheiro. 96. Vamos abrir o arquivo. Imposto de renda, pessoa física também. Vanderlei Pavani. Recurso voluntário. Contra acordo que julgou improcedente auto de infração que envolve o ano calendário 2006 por omissão de rendimentos caracterizado por depósitos bancários de origem não comprovada. O lançamento é cientificado em 22/11/2009. As alegações de impugnação são sobre tempestividade, comprovação da origem e tributação, sigilo bancário. Transcrevo as emendas do acórdão de impugnação. Nas alegações recursais, novamente se questiona sigilo bancário, inconstitucionalidade, licitude das provas, e ele faz um pedido de expurgo das provas ilicitamente obtidas, com declaração de nulidade de todo o processo, em consequência, a isenção do recorrente das responsabilidades já assumidas em confissão de dívida por uma empresa em razão da violação dos ditames constitucionais apontados ao relatório. A admissibilidade, intimado em 14/11/2013, interposto em 16/12/2013, tem investido, preenchido os requisitos, tomo conhecimento, suspensa a exigibilidade. Sigilo bancário, inconstitucionalidade, ilicitude de provas e pedido. Para tratar todos os argumentos no único tópico. A constitucionalidade da obtenção de informações junto às instituições financeiras e entidades aéreas equiparadas, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar, já tem o entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal, vinculante,
se admitindo, impõe-se a observância, logo não há que se falar em expurgo de provas ilicitamente obtidas. E como desse ponto central decorre todo o restante da argumentação do contribuinte, resta de plano afastada toda a argumentação tecida a partir do pressuposto de violação dos ditames constitucionais invocados pelo recorrente. Além disso, então, voto por conhecer do recurso voluntário e negar provimento. Clébis. Acompanho o voto do relator. Acompanho. Andrei. Acompanho. Por unanimidade, negar provimento. 97. Maria Aparecida Costa Moraes. Também é um imposto de renda pessoa física. E aqui eu estou direcionando para diligência. É um recurso voluntário, o ano calendário é 2000, a cientificação foi em 12/12 de 2005, é omissão de rendimentos. Vai se discutir essa questão dos depósitos, basicamente, a aplicabilidade da Lei 10.174, se trata também de juros, o acórdão é científico. Esse processo ele já foi baixado em diligência, foi feita uma resolução inicialmente para esclarecer alguns pontos. Eu até transcrevo aqui no relatório alguns pontos do voto condutor da resolução de 2019. Enfim, breve síntese ao relatório. Quanto à admissibilidade, ok. Depósitos bancários. A recorrente sustenta que os valores creditados em conta bancária não podem ser considerados como renda. A diligência, então, foi comandada para se verificar se a observância ou não do regramento veiculado no artigo 42. A seguir, transcrevo do relatório de diligência. Então, aqui estão os questionamentos que foram feitos, e foi dito que a conta era conjunta do Banco do Bradesco, e os valores já estão reduzidos em 50%. Daí que houve um erro não houve a intimação de cotitular da conta do Bradesco, tendo em vista que não havia a identificação do mesmo na ficha cadastral. Cabe ressaltar que o Banco Bradesco, ao fornecer os dados da ficha, não informou o nome do cotitular, esclarecendo que, por não constar a existência de processo administrativo instaurado contra a pessoa do cotitular, deixou de fornecer seus dados cadastrais. Essa conta ela foi considerada conjunta pela fiscalização, porque a fiscalização não tinha esclarecido muito bem qual era efetivamente a conta conjunta e dos totais lá que ela totalizava, o que vinha de qual conta. No extrato da conta do Banco Citibank consta contudo, na adesão ao contrato de conta, verificamos que está informado que a conta é do tipo individual. Esta conta foi considerada individual pela fiscalização. A conta número tal do Banco Unibanco é uma conta individual. Embora nos extratos das contas correntes do Santander conste o nome digital, a ficha cadastral apresentada pelo banco não continha informações sobre cotitularidade. Para os efeitos dessa fiscalização, as contas foram consideradas individuais. O senhor tal constou na declaração de ajuste anual do exercício da... O que mais ele fala? Elaboramos demonstrativos com os créditos individualizados por conta, para poder diferenciar, os quais fazem parte integrante do relatório. Daí ele fala que observou lá os limites 12.000, 80.000. A seguir eu resumo o resultado da diligência. Então, a conta do Bradesco é conjunta. Não se identificou o cotitular e o lançamento envolve 50% dos depósitos. Nos extratos da conta do Citibank consta e a adesão ao contrato de conta corrente apresentado pelo banco revela conta individual. A conta corrente do Unibanco é individual.
nos extratos das contas Santander consta o nome de João, declarante separado, e a ficha cadastral apresentada pelo banco não contém cotitular. O que constata-se, portanto, que a fiscalização em relação à conta do Citibank e às contas do Santander confirmou existirem elementos probatórios conflitantes nos autos, tendo explicitado o raciocínio para efetuar o lançamento presumindo serem as contas individuais. Além disso, ressalto que a declaração de ajuste anual consta o dependente João Leopoldo Moraes Júnior. Nesse contexto, entendo cabível a conversão do julgamento em diligência para que sejam esclarecidos os seguintes quesitos. Que entre 1 de 1 de 2000 e 31 de 2 de 2000, a conta do Citibank e todas as contas do Santander Banespa eram individuais ou conjuntas, porque que tinha diferença entre a documentação, que tinha inconsistência de documentação, eu já sabia. A diligência foi justamente para esclarecer se efetivamente era conjunta ou não aquela conta. Que um documento me apontava como conjunta e que outro documento me apontava como não conjunta, eu já tinha evidenciado para a fiscalização. Mas ao invés de esclarecer o fato, se de fato era conjunta ou não, ele simplesmente, a diligência simplesmente justificou o porquê que foi, concluiu-se por não ser conjunta. Mas eu preciso ser efetivamente excluir de que essa conta eu tenho que saber se ela era conjunta ou não, e se sendo conjunta, ela era conjunta com o declarante em conjunto. Então, por isso, esses quesitos. Se entre 1 de 1 de 2000 e 31 de 12 de 2000, a conta do Citibank e todas as contas de Santander eram individuais ou conjuntas, e sendo conjunta, qual o número de cotitulares? Sendo conjunta, o dependente era o cotitular, a resposta ao quesito em tela deverá ser lastreada em diligência sempre em face da recorrente do dependente, intimados a apresentar documentos e declarações dos bancos a esclarecer especificamente o período em tela, e, se necessário, obter informação diretamente junto aos bancos. Daí, a outra aqui é o mesmo período, especificamente para o Banco Bradesco, porque ali eu sei que essa daqui, efetivamente, ela era conjunta, mas eu não sei com quem, porque o banco se negou a indicar. E daí, em razão, como o banco se negou a indicar, foi feito o lançamento direto de 50%, e a fiscalização se deu por satisfeita. Mas se a conta era conjunta com o cotitular, o lançamento não seria nem de 50%, seria de 100%. E daí eu preciso esclarecer esse fato, da mesma estrutura do outro quesito. E aí, então o voto é por converter o julgamento em diligência. Trocar aí, né? Sim. Ok. Clébison. Eu acompanho. Acompanho. Acompanhe. Por unanimidade, com meio julgamento de licença, temos o voto do relator. Raid, 98. Item 98, Elias Gonçalves, final 2011, 72. Aqui, vamos manter a temática da pauta, também imposto de renda pessoa física, decorrente da infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. Eu vou passar diretamente por voto, porque, no caso concreto, o contribuinte não discute especificamente nenhum valor ou depósito considerado pela auditoria fiscal, apenas questionando a legislação, não sendo bastante para reformular a decisão de piso, como passaremos a demonstrar. Ou seja, ele alega aquela alegação genérica, ele fala, questiona a alegação genérica de que os depósitos não provam acréscimo patrimonial, não pode ser considerado uma omissão de rendimentos. Aí o que traga a legislação, cita o artigo 42, a presunção, explicito toda a fundamentação, cita a súmula CAF número 26. Por fim, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário para negar de provimento. Não tem muito mais o que debater aqui. Ótimo. Clébison. Acompanho. Acompanho. Acompanhe.
Também, por unanimidade, negar provimento. 99. O 99 e o 100, eles são iguais. Trata-se de marido e mulher. É um casal. Aí eu vou abrir aqui o da Larissa, que é a primeira, que é o 99. E também mantém a mesma temática do depósito bancário. Nesse caso concreto, ela questiona a inconstitucionalidade da quebra de sigilo bancário, a irretroatividade da lei. No mérito, da mesma forma, fica no plano teórico, não questiona nenhum depósito específico, e eu passo para o voto. O recurso intempestivo ele conhece em relação a preliminar. Como já enfrentamos nos processos anteriores, o doutor Pinheiro também já trouxe a questão da quebra de sigilo bancário, do julgamento pelo STF, da retroatividade da lei complementar, temos a súmula CAF 35, afasto a preliminar. Em relação ao mérito, como já adiantei, tanto a Larissa quanto seu esposo Alexandre não questionam nenhum depósito específico. Nesse caso concreto, eu apenas faço uma explicitação, porque ela fala que não entende de onde surgiu o valor de 555.918 no termo de verificação fiscal. Aí eu só explico que o valor de 555 mil trata-se da movimentação financeira total obtida junto aos bancos ABN, a Imoré, e ao Itaú. No entanto, desses 555, o fiscal considerou como de origem não comprovada apenas a quantia de 274 mil, que no final foi distribuído, 50% para cada um, chegando ao somatório de 137 como base de cálculo. Só faço essa explicitação, dizendo que esse valor de 555 mil era questionado, ela não entende de onde vem, é uma movimentação total, só que os depósitos de origem não comprovada totalizam 274 mil. Portanto, no sentido de conhecer do recurso para afastar a preliminar e no mérito negar o provimento. Esse resultado repete, não sei. Cleber. Acompanha o relator nos dois processos. Pinheiro. Acompanhe. Acompanhe. Por unanimidade, rejeitar preliminar e no mérito negar provimento. No 99 e no 100. 101, Matheus. Muito bem, Raíde, adorei. 101. Ângelo Azevedo Gomes, final 2009-14. Aproveitando aqui, presidente, como a pauta é temática. Mesma coisa. São alegações parecidas. Na impugnação, a contribuinte questionou a quebra do sigilo bancário. A DRJ afastou a alegação. A contribuinte recorreu, reiterando a quebra do sigilo bancário, além de inaugurar seu inconformismo, quanto ao mérito, alegando que os valores depositados em sua conta diziam respeito a honorários advocatícios, sendo que 50% dos valores eram repassados ao seu ex-sócio em relação à omissão em declarar o valor do recebimento de pensão alimentícia de seu filho, informa que concorda com a autuação, alegando que incorreu em ignorância do dever fiscal, entendendo que o valor em sua integralidade era isento do imposto. Aí eu passo ao exame, juízo de admissibilidade, o recurso é tempestivo, como conhecimento, e preliminar de quebra de sigilo bancário, cito a decisão do Supremo, já abordada anteriormente, e no tocante ao mérito, eu estou alegando aqui que se trata de matéria preclusa, eis que na impugnação foi apenas suscitada a quebra do sigilo bancário, mas apenas a título de esclarecimento, eu adentro na hipótese dos autos, entendo que a documentação é insuficiente para comprovar, pois são meras cópias dos status bancários e não se constituem prova hábil para refutar o lançamento. Ademais, o contribuinte sequer relaciona e identifica nos status bancários os valores que alega ter repassado ao seu ex-sócio,
fato de contribuinte exercer determinada atividade não pode ser aceito como comprovação de que a origem de sua movimentação financeira decorre necessariamente dessa atividade. Transcrevo aqui a jurisprudência. Os documentos acostados pelo contribuinte, ao meu ver, não são capazes de comprovar a origem do depósito. Deveria compará-los com seus extratos bancários, cheques, ordens de pagamento, comprovantes de rendimentos, o que no caso não foi feito. Como o contribuinte ele não se desincumbiu do seu ônus, não há como afastar a acusação fiscal. Então, estou conhecendo o recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe provimento. Item 101, Ângela Azevedo Gomes. Cleverson. Acompanho o relator. Raide. Acompanho. Acompanho. André. Então, por unanimidade, ajeitar preliminar no mérito negar provimento. Vou parar a sessão aqui um pouquinho. Vamos parar, Amanda.